Começando do nada, episódio de número 51. 51. E aí, galera? Como é que vocês andam por aí? Tudo tranquilo? Tudo bem, e você, Alex? Eu estou bem, Guilherme. E você? Vocês podem escrever pra gente, mandar temas, perguntas. Estamos no canal Spreaker, não sei o que lá, show, não sei o que lá, do nada. Spreaker.com. Spreaker é SPREA. Que nome, né, mano? Vamos pedir pra eles trocarem esse nome, porque, tipo, não rola. Não dá. Eles ainda não têm a acentuação em português também pra ajudar a gente, né? Mas fala aí. Spreaker.com/show/do nada. Estamos também ou pelo e-mail donadamedia@gmail.com ou no canal do YouTube Guilherme Bicudo. Tanto no meu canal como no Spreaker vocês podem seguir e daí vocês vão receber notificação de novos episódios. No Spreaker, quando você dá seu e-mail, quando você cadastra, então daí eles te avisam que chegam novos episódios. Ou pelo YouTube, outro dia até uma pessoa me perguntou, porque ela falou que assinava, mas não recebia todos. E daí outro dia que eu descobri que tem uma função que eu nem sei se tem no meu canal, que tem um sininho. Então daí se você se inscreve no canal e clica no sininho, daí você recebe. Ou então, quando chegar por acaso aí o negócio pra você, você assiste. E sobre o que a gente vai falar hoje, Alex? Cara... muitas coisas interessantes aconteceram de segunda-feira pra cá. Enfim, vieram algumas coisas na cabeça aqui, mas a gente falou de resistência. O que você entende por resistência? Quando eu falo a palavra resistência, como é que você absorve isso? É algo muito pessoal, é algo que te faz criar realidades, é algo que te ajuda, é algo que te protege, é algo que te faz ir além, é algo que te faz, sei lá, o que é, até mesmo pelo caminho da física, né? O que é resistência quando se fala de eletromagnetismo ou atração, sei lá, de dois polos, dois corpos, enfim. Eu vou por esse lado aí, você adivinhou? Eu imaginei. Porque a gente toma as coisas que estão na nossa realidade como um fractal, né? Então, dessa comunicação que a gente tem, vamos dizer, um dos axiomas principais da comunicação, da teoria da comunicação, é que você sempre perde, quando você tem uma comunicação, você sempre vai perder um pouco da emissão à recepção dessa comunicação. Então, em termos de eletricidade, de energia, porque a gente também tá acostumado a falar de energia para falar da nossa realidade, você tem um potencial, vai sempre ter uma diferença de potencial entre aquilo que você está vivendo, experimentando e as possibilidades que estão aí para você. Estão aí no sentido... possibilidades que estão, vamos dizer, dentro de um campo que você poderia acessar, ou possibilidades que vão até além disso, que são coisas que a gente ainda vai desenvolver. Então, nesse sentido, sempre vai ter uma coisa assim, eu quero uma coisa, e eu posso outra. Nessa diferença entre o que eu quero e o que eu posso, tem uma diferença. Se eu pudesse qualquer coisa, eu provavelmente me mataria se eu não tivesse nenhum tipo de limite em relação àquilo que eu vou obter. Então, por exemplo, a resistência tá aí para colocar esse limite para me jogar uma carga segura. E em uma linguagem mais corrente, mais cotidiana, seria que eu vou ter limitações específicas dentro da minha realidade, e essas limitações, essas resistências, que às vezes a gente pode ver como, você está resistindo, não sei o quê, elas têm um papel duplo. De um lado, elas estão protegendo você, né? E de outro, porque para você não morrer com uma descarga muito forte, e por outro lado, elas estão te ajudando, porque elas estão mostrando para onde você tem um campo de uma possibilidade de crescer.
Então, Uhum. é, seria essa visão de resistência, né? Sim. Levando um pouco ainda para essa ideia de física e resistência, né? Eu não entendo muito bem de eletricidade, inclusive eu morro de medo de choque. Mas Posso falar eu uma percepção que eu tive outro dia também, aproveitando diga aqui lá, que você já diga falou lá, de diga lá. energia, deixando claro também que eu não entendo porra nenhuma de comunicação, nem de eletricidade. É tipo assim, eu tô falando de ideias muito básicas, entende? Mas outro dia que eu tava pensando é na tomada, né? Porque Aham, na tomada você pega a energia que você não sabe o que você vai fazer com ela. Ela pode servir pra qualquer aham, coisa, né? E daí uhum. a tomada tem essas duas palavras, o toma e o dá. Isso, exatamente. O Pode crer. toma e o dá. Eu Então, pensei, quando você começou a falar, eu pensei exatamente nisso, tipo, é, na raiz assim da palavra. Legal. é, é. E não é isso E só. eu acho que é isso, mas eu acho que é justamente isso que tem muito a ver com a resistência. Eu acredito que resistência é muito importante, é uma coisa que habita dentro da gente como um mecanismo de autodefesa, mas que se a gente alimenta isso com muita força, isso causa desequilíbrio nas mais variadas áreas da nossa vida, principalmente em relação às coisas, às pessoas que a gente ama, às coisas que a gente gosta de fazer. Em termos de eletricidade, por exemplo, a gente precisa de condutores, né? Para que a corrente elétrica flua e tal. Então, esses condutores, se houver somente condutores que não são capazes de resistir um impulso, as luzes não se acendem, né? Essa corrente, essa coisa que alimenta o que a gente quer, né? Ou que ilumina, ou que, enfim, seja lá o que for que a gente precise usar. Se essas resistências não estiverem presentes, elas podem explodir as coisas com as quais a gente lida, né? Mas eu também penso que, em termos práticos, assim, né, dentro da realidade do ser humano, e obviamente da realidade de cada um, né? Você tem que ser um observador muito atento às coisas que você gosta de fazer ou que você deixa de fazer por pura resistência. Né? Se você coloca no papel, por exemplo, ou você percebe as coisas que você gosta de fazer e você não faz, e você começa. Como a resistência aparece nesses momentos? Né? Tipo, sei lá, por exemplo, eu gosto de. Se eu gosto, por exemplo, de fazer mosaico, por exemplo, um exemplo. Sabe de quem eu lembrei, né? A Suzana, um abraço de novo. Se eu gosto de fazer mosaico, por exemplo, e, e por algum motivo eu começo a escutar o que as outras pessoas de fora falam, por exemplo, mosaico é coisa de vagabundo, mosaico, tipo, você poderia estar estudando para um concurso público ou alguma coisa. Quando a gente começa a escutar esse tipo de resistência externa, se você não souber, se você não estiver focado em você, você não cria uma resistência saudável para que você continue fazendo seu mosaico, por exemplo, né? E quando você alimenta a resistência de fora, tipo, pô, deveria realmente estar fazendo um concurso público, eu deveria estar estudando tal coisa, eu deveria estar fazendo uma outra coisa mais produtiva da minha vida. Quando você começa a alimentar essa resistência do lado de fora, ela começa a te trazer desequilíbrio. E você passa a deixar de fazer aquilo que você tanto curte por uma resistência externa, né? E aí você acaba não deixando a sua corrente natural fluir. E isso é muito foda. Eu tiro por mim, assim, eu tive umas coisas que aconteceram comigo que eu, me observando, comecei a pensar assim, cara, eu tô resistindo a isso por quê? Se eu gosto tanto de fazer isso, né? É, ou de tal pessoa, por que que eu resisto ao amor que tal pessoa me dá, ou carinho, ou respeito? Por que que eu tô resistindo a tudo isso?
Ah, E mas. quando eu comecei, Aham. e quando eu comecei a ver tudo isso, eu comecei a entender que certas resistências eram muito importantes, mas resistências mal direcionadas fazem a gente desequilibrar de tal forma que a gente. Isso no nível inconsciente, não estou falando de coisas que você consegue perceber, eu estou resistindo de propósito. Não, às vezes acontece coisas que você resiste sem querer. Você Uhum. ia falar alguma coisa aí. Primeiro assim, a minha sugestão é de a gente olhar sempre a resistência dentro da gente, não, por exemplo, quando você fala em resistência externa, na realidade, Uhum. assim, ela não existe, porque é uma projeção sua. Tudo Sim, bem, sim, sim, então sim. as pessoas estão resistindo e tal, mas sempre parte de dentro da gente, né? E outra coisa também é que não para exemplificar, né, mas para abrir mais um pouco o ponto de quando tem essa resistência ou limite, é como se fosse alguma coisa que a gente tem para aprender. Então, eu não posso ter, vamos dizer, essa carga a mais que, na verdade, vamos trocar a linguagem de energia para falar que é uma coisa equivalente, que é o potencial. Então, Uhum. eu quero ter certos potenciais e eu não tenho. Cara, eu quero fazer isso, mas eu não posso. E eu quero. E é tipo assim, a gente quer porque quer poder. Mas a gente não tem como sustentar esse poder. Por isso que a gente não recebe ele. Mas quando eu falo que eu não posso, não quer dizer que eu não posso definitivamente. Mas é que Uhum. eu preciso de alguma coisa para poder isso. Então, por algum motivo, a minha realidade, o meu corpo, inconscientemente, tá me bloqueando isso, porque tem Uhum. alguma coisa que eu tenho a desenvolver. Então, o que eu vou desenvolver não é uma resposta talvez concreta, mas é como se de algum modo você consegue integrar essa realidade que você estava resistindo. Então, Uhum. isso daí é, por exemplo, que nem a, a gente está falando aqui de potencial e você todo mundo vai ter um caso disso, né? De alguma coisa que você pode e você não quer. Então, de alguma Uhum. forma, quando você consegue incorporar isso que a gente está falando, um pouco disso que a gente está falando, de alguma forma vai se abrir uma nova possibilidade de porque vai ter uma expansão da sua capacidade, né? Nessa expansão dessa capacidade você vai ter um outro potencial. Agora tem outro Uhum. ponto também que é aquilo que eu quero não é necessariamente aquilo que, vamos dizer, que seria aquilo que eu devo obter, vamos dizer. Então às vezes Querer não é poder, é isso? não é isso. É o sentido de que às vezes aquilo que eu tô colocando como querer, às vezes não é necessariamente aquilo que seria o melhor pra mim. Ah, sim, sim, Então, às sim. vezes, eu posso estar colocando meu foco em um querer, e daí a resistência pode ser porque eu não estou conseguindo ter uma visão estratégica do que seria melhor para mim. Então, pode ser que eu estou querendo uma coisa que não é para mim, ou uma coisa que Mas, não seria o meu melhor, não seria o meu melhor potencial. Então, ou sei lá, então assim, é um problema de. A gente pode colocar como um problema de comunicação. Tem algo no fundo de mim que eu poderia desenvolver e algo fora de mim que eu quero alcançar. E dentre isso que. E esse que está mais profundo, na verdade, é o que está controlando essa situação. Eu superficialmente estou querendo alcançar certas coisas, então eu vou me comunicando com essa coisa que está mais profunda e vou adequando esse foco do que eu quero. Porque provavelmente quando você possa, talvez você não queira mais. Isso é muito comum, né? Você quer tanto uma coisa, quando você chega no ponto que aquilo você alcança, é, você percebe que você não queria aquilo. Então, na verdade, foi talvez uma projeção superficial do que você queria, né? Então, tipo, é que nem para usar um exemplo assim besta, tal. Eu acho que eu já falei disso aqui ou falei bom, com não sei você, se você tá mas conseguindo fala. me escutar aí. Tô. Estamos com um problema de comunicação, que é exatamente o que a gente está falando, e provavelmente
o Alex esteja com problema, então a gente vai encerrar essa gravação e continua num próximo episódio. Um abraço a todos, até a próxima.